e possa depois visualizar. Por isso, professor Mexia, eu penso que queria fazer a abertura. Força. Bom dia, não sei. Eu tenho sempre este problema, agora esta preocupação, porque às vezes aqui o material informático não opera da melhor maneira. Ora bem, eu queria só cumprimentar toda a gente e dar as boas-vindas a toda a gente. Agradecer especialmente à Cecília o ter aceito um desafio que eu lhe lancei para falar de uma matéria para todos nós interessante e importante e que para ela é particularmente querida, e também ao Pedro por ter aceito integrar esta sessão no ROMA, no projeto ROMA, que está a terminar. A questão surge porque numa das necessidades que nós detectámos na rede, ligada às observações das doenças do lenho na vinha dos Açores, era afinarmos, aferirmos, melhorarmos a nossa formação das pessoas envolvidas e dos interessados nesta temática, de maneira a que todos, por um lado, todos aprendêssemos mais e, por outro lado, melhorássemos o rigor das observações da rede. Acontece que nós temos entre nós alguém que dedicou uma boa parte dos últimos anos da sua vida a estudar estas matérias, atingiu uma excelência que eu diria, e com imensa satisfação, a nossa Cecília está no grupo mundial dos especialistas mundiais destas doenças, e portanto quer dizer, isto surgiu naturalmente, foi a necessidade de nós sabermos mais e a oportunidade extraordinária de termos alguém no meio de nós, da nossa comunidade, que pode ajudar-nos a fazer isso. Portanto, aqui o trabalho era muito fácil, era pôr os dois em conjunto, e, portanto, Cecília, muitíssimo obrigado por ter aceito e partilhar connosco o que ter estudado, o que sabe, o que nós precisamos de saber, e ao Pedro ter aceito, digamos, formalizar este ato na rede REMA, que já agora, porque todos nós, mais ou menos açorianos, amamos todos os Açores com a mesma intensidade, e abrimos aos Açores, aos serviços, aos técnicos interessados, e portanto é um prazer enorme estar aqui com todos vós. E já agora aproveito, depois não vou falar mais, porque também por esta mudança, esta confusão horária entre os Açores e o continente também me afetou, e portanto eu tenho que também sair um pouco mais cedo do que tinha pensado. Portanto, eu sairei assim, quando tiver que sair, mas aproveito para desejar a todos um excelente Natal, um excelente ano, e mais uma vez agradecer ao Pedro e à Cecília esta nossa partilha, este tempo comum que vamos estar. Cecília, o ecrã é seu, a partilha é sua. Pedro, passa a palavra e o comando da reunião. Um grande abraço a todos, e bom Natal a todos e bom ano. Obrigado, professor. Muito obrigada, professor, pelas suas simpáticas palavras, como sempre. Vou então começar a partilhar, Pedro, a tela. Quando quiser, à vontade. Obrigado. Se preferir logo na partilha, pode selecionar logo a janela, ao invés de fazer a partilha do ecrã todo. Já está? Já estamos a ver o PowerPoint. Já? Ótimo, pronto. Obrigado. Então, a minha sessão vai ser, como o professor Mexia já disse, sobre as doenças do lenho da videira, e é uma perspectiva mais ou menos global e genérica do que se sabe e do conhecimento que se tem hoje em dia. Isto agora... A apresentação está organizada com uma breve introdução. Começo com uma breve introdução, depois falarei dos sintomas e dos fungos associados às doenças do lenho, depois apresentarei... Não quero pôr em modo apresentação, aumentava-nos o ecrã, talvez. O problema do modo apresentação é que depois... provavelmente... Já está? Não. Pode fazer talvez uma... Não, então, já estou a criar confusão, voltamos onde estávamos. Não é essa, nada disso. Mas eu posso lhe explicar, a professora Cecília pode fazer a partilha do ecrã inteiro e depois colocar então no PowerPoint esse modo de apresentação e assim nós vamos conseguir ver. Como é que disse? Diga-me lá. Partilhar o ecrã inteiro.
Ou seja, a opção de partilhar ecrã inteiro. Pois isso foi o que eu fiz. Experimente lá partilhar o ecrã inteiro primeiro. Ecrã inteiro. Isso. Partilhar. Perfeito. Agora, dentro do PowerPoint, cá em baixo na opção de fazer a apresentação, pode clicar e assim, em princípio, aparece a apresentação em ecrã grande. Yes. Assim? Fantástico. Fantástico, Cecília. Obrigado. Pois, estas coisas às vezes a gente baralha-se um bocado, mas pronto, adiante. Por isso é que está cá o Pedro. Pois é isso. Portanto, como eu ia dizer, há uma introdução, depois falo dos sintomas e dos fungos associados, depois vou dar conta dos resultados de prospecção recente que foi feita aqui no continente e finalmente acabo com a proteção. Só para dar uma perspectiva da importância das doenças do lenho, eu tenho aqui 2 gráficos, um relativo à Europa e outro relativo ao mundo em geral. E como podem ver no gráfico à vossa esquerda, que é o da Europa, as doenças do lenho surgem com uma incidência de 12%, igual à de podridão. Claro que o míldio e o ídio surgem com uma percentagem superior, mas as doenças do lenho já surgem com uma percentagem bastante elevada. Relativamente à incidência das doenças do lenho no mundo, o resultado é semelhante à Europa e também surgem com uma percentagem de 12%. Falando das doenças do lenho da videira, nós temos doenças do lenho da videira desde a fase de viveiro até toda a duração da vinha. Isto é, desde que as plantas são produzidas nos viveiros, portanto, no material de propagação vegetativa, depois passam para as videiras jovens, nas vinhas recém-plantadas, e depois estendem-se ao longo da vida da vinha. Já agora, professora Cecília, eu peço imenso interrompê-la. Tente nesta janela que aparece com as nossas imagens. Sim. Talvez, exatamente, experimente fechar. É. Pronto. Ótimo, perfeito. Ótimo, portanto... Aquela aqui em baixo, se conseguir também clicar em ocultar, assim... Também consigo. Okay. Perfeito, muito obrigado. Portanto, no início da vida das videiras, nós temos um conjunto de doenças que denominamos declínio das videiras jovens. Depois, ao longo de toda a vida da videira, temos as botriosferioses e a escoriose. Mais relacionado com videiras adultas com mais de 8 anos, nós temos a esca e a eutipiose. Começando pelo declínio das videiras jovens, existem 2 doenças associadas a este declínio. É o pé negro da videira e a doença de Petri. Vamos agora falar destas 2 doenças. E o declínio das vinhas jovens, qual é a imagem que salta quando falamos de declínio? São vinhas recém-plantadas, onde existe um grande número de falhas a seguir à instalação. Isto acontece logo no ano a seguir à instalação ou nos anos seguintes, 2 anos, 3 anos, é como começa a surgir. Eu já tive situações em que este declínio, o número de falhas, podia ascender aos 50% e aos 60%, o que é bastante grave. Como eu tinha dito, este declínio está associado à morte de jovens videiras. E uma característica que ocorre é que estas videiras têm uma distribuição aleatória na vinha. Portanto, não é numa determinada região, não é numas linhas seguidas. As videiras que morrem estão distribuídas completamente aleatoriamente na vinha. Como aqui vem outro exemplo de mortes de videiras com uma distribuição aleatória. Quais são os primeiros sintomas que nós vemos em plantas jovens, recém-plantadas,
quais são os sintomas que elas apresentam? Apresentam clorose foliar ou avermelhamento foliar. Como veem aqui, tem 2 exemplos de enxertos prontos que têm clorose e avermelhamento foliar. Estes enxertos prontos foram plantados e uns meses depois surgem com este tipo de sintomatologia. Mais tarde, já com videiras com 2 ou 3 anos, nós começamos a ver que as videiras estão infectadas e que estão doentes porque as folhas começam a ficar vermelhas muito cedo no ciclo vegetativo, por alturas de maio, junho. Isto não é normal, este tipo de sintomas pode acontecer em setembro, depois da vindima, mas por alturas de maio, junho, este tipo de sintomatologia indica que a planta está doente e está infectada. Outro exemplo, outro tipo de sintomas associado ao declínio das vinhas jovens é a redução de vigor e os entrenós e folhas de dimensões reduzidas. Por vezes, este tipo de sintomatologia pode ser confundido com viroses. Outro exemplo em que vemos 2 videiras laterais com um bom vigor vegetativo, enquanto que a videira do centro está com reduzido vigor, o amarelecimento das folhas, como eu já tinha referido. Ora bem, todos estes sintomas foliares têm uma razão, e a razão é que existem necroses no lenho da videira. Necroses essas que podem surgir na forma de pontuações ou na forma de setores mais ou menos desenvolvidos no lenho da videira. Estas fotografias todas são de porta-enxertos e de garfos. Na linha inferior, na segunda fotografia do lado direito, nós temos um exemplo de uma região de enxertia, porque se vê aqui a cera vermelha, que também está doente com necrose. Depois temos uma raiz de videira que também tem necrose e depois temos vários exemplos de videiras com pontuações e necroses. Os cortes longitudinais, como podem ver, existem estrias castanhas lateralmente à medula. Nós temos a medula central, que é castanha, e lateralmente temos umas estrias castanhas que indicam a zona da planta que está infectada e que está doente. Isto não é normal. O normal é ter a medula castanha e depois, lateralmente, os tecidos serem claros sem estas estrias castanhas, sem estas estrias longitudinais castanhas. O declínio das videiras jovens, como eu já referi, está associado a 2 doenças, o pé negro e a doença de Petri. Apenas por uma questão de ficarem com a informação, o pé negro, no pé negro existem várias espécies de fungos associados e talvez a característica mais importante do pé negro de referir é que é um fungo de solo. A doença de Petri também tem várias espécies de fungos associados e, ao contrário do pé negro, é uma doença de disseminação aérea. Portanto, quando falamos de pé negro, temos que olhar para o solo e para as plantas que vêm infectadas nas raízes e na base dos porta-enxertos, normalmente, ao passo que quando falamos da doença de Petri, normalmente, quando vêm infectadas, é porque são infectadas através da disseminação aérea. Portanto, situações muito diferentes uma da outra. Vamos agora entrar nas botriosferioses. As botriosferioses são, sem dúvida, as doenças com maior incidência no continente, na Europa e no mundo. São as que surgem mais, com maior frequência e maior importância. E as botriosferioses, ao contrário do que se disse durante muitos anos, só se falava nas botriosferioses
os sintomas surgirem um pouco antes ou na altura do pintor, aqui há uns anos atrás encontrou-se uma situação nova, que é o facto das botriosferioses poderem infectar a planta no início do ciclo vegetativo, por altura da floração. Portanto, temos duas situações. A botriosferiose pode surgir no início do ciclo vegetativo, na altura da floração, ou depois surgirem os sintomas em junho, julho, mais ou menos na fase do pintor. E quais são os sintomas da botriosferiose no início do ciclo vegetativo? Do lado esquerdo tem uma fotografia de um sintoma que tem uma necrose castanha, portanto, um cancro no sarmento verde. No meio tem uma fotografia de uma necrose no ápice dos sarmentos e depois também veem uma necrose nas flores e nas inflorescências. Este sintoma, durante algum tempo, foi confundido com um ataque de míldiu. E só depois de alguns estudos que foram desenvolvidos é que se associou este sintoma à botriosferiose. Portanto, é uma situação relativamente recente que foi detectada e que aqui há uns anos atrás não se conhecia. Temos aqui outros exemplos de cachos que foram atacados logo no início, na altura da floração, com botriosferiose. E como podem ver, os estragos são elevados. A botriosferiose, na fase do pintor, ou junho, julho, mais ou menos, quando os sintomas são mais evidentes e são mais expressivos, quais são os tipos de sintomas? Estes sintomas são necroses entre nervuras, que são muito semelhantes aos sintomas provocados pela ESCA. Daí que distinguir ESCA de botriosferiose numa vinha antes da vindima seja uma tarefa quase impossível. Os sintomas são muito semelhantes, muito parecidos e, portanto, é muito difícil de distinguir. Associada à botriosferiose, também temos aqui uma fotografia do lado direito que aparece um cacho seco e mumificado. Portanto, quando o sarmento tem aqueles cancros castanhos que mostrei anteriormente, os cachos que estão nesse sarmento acabam por murchar e ficam secos. Uma fotografia mais em pormenor do que eu falei dos sarmentos com cancros castanhos. Só de referir que este tipo de sintomas não surge nas plantas que estão infectadas com ESCA. Este sintoma é característico e específico da botriosferiose. E, finalmente, uma situação que infelizmente todos já viram, que é uma morte súbita. Portanto, a videira, num curto espaço de tempo, seca repentinamente, a chamada apoplexia. Associado às botriosferioses, surgem o resultado dos sintomas são a presença destas necroses no lenho da videira. Estas necroses podem ter dimensão variável e forma variável. Durante muitos anos, as necroses setoriais só se associaram à eutipiose, mas os estudos revelaram que a botriosferiose também pode estar associada a necroses setoriais. Portanto, quando nós vemos uma necrose setorial no lenho, isso não quer imediatamente dizer que a videira está infectada com eutipa. Pode estar infectada com botriosferiose. Um outro exemplo de sintomas, nas duas fotografias do lado direito, portanto, sintomas nas varas, que é, das varas ficam com uma coloração esbranquiçada durante o inverno e podemos observar
pequenas pontuações pretas que correspondem à frutificação do fungo. Portanto, formas de hibernação dos fungos. Tal como acontecia com as doenças associadas ao declínio, na botriosferiose estão envolvidas inúmeras espécies de fungos. Vários géneros, várias espécies, portanto, um grande leque de variações quando estamos a falar de botriosferiose. Esta variação, obviamente, que depende também da casta e da localização geográfica. Há regiões onde surgem mais umas espécies e há outras onde surgem mais outro tipo de espécies. Em Portugal, do que tem sido prospectado ao longo de prospecções que realizamos, as espécies dominantes são o Neofusicoco parvo e a Diplódia seriacta. O Neofusicoco mais em vinhas novas e a Diplódia em vinhas com mais idade. Entramos agora na ESCA. ESCA, que é, sem dúvida, a doença que foi sempre mais falada e mais antiga e mais conhecida dentro do grupo das doenças do lenho. A ESCA, ao contrário do declínio das videiras jovens e da botriosferiose, surge mais frequentemente em plantas adultas. E nós chamamos, no que diz respeito às doenças do lenho, plantas adultas, as plantas com mais de 8 anos. O sintoma mais característico da ESCA são estas necroses entre nervuras, neste caso numa casta branca, necroses essas que são muito similares às que ocorrem, como já disse, na botriosferiose, ou este tipo de necroses entre nervuras que surgem nas castas tintas. Este tipo de sintomas normalmente costuma a ser visível na vinha a partir de meados de junho, julho, agosto. Depois, a certa altura, começa a ser mais difícil de ver porque surgem outro tipo de infecções na vinha que acabam por disfarçar este tipo de sintomas. Ora bem, a ESCA não tem só aquele tipo de sintomas nas folhas, também está associada à ocorrência de braços mortos nas videiras. Todos nós já entramos em vinhas em que estão lá as videiras, mas aquelas videiras já dão, por vezes, metade da produção, porque grande parte delas tem já um braço morto. Portanto, este tipo de sintomas de braço morto também está associado à ESCA. E tal como no caso da botriosferiose, temos também sintomas de apoplexia. Portanto, a videira, num curto espaço de tempo, seca repentinamente. Ao contrário da botriosferiose, em que eu mostrei aqueles cachos murchos, castanhos, secos, mumificados, que ficam associados às varas, aos sarmentos e às varas infectadas, no caso da ESCA, nós temos nos cachos um sintoma muito específico e que só surge no caso da ESCA, que é este que estou a mostrar. Portanto, os bagos surgem antes da vindima com estas pontuações violáceas negras. Este sintoma é específico da ESCA e não surge noutro tipo de doenças. Tal como nas outras doenças, todos estes sintomas resultam de infecções e necroses no lenho. No caso da ESCA, as necroses são similares às outras doenças, portanto, podem ser necroses castanhas, pontuações, e no caso da ESCA, como existem outro tipo de fungos envolvidos, que são os basidiomicetas, nós podemos falar também de uma podridão branca. O que é que nós chamamos
podridão branca? É aquele sintoma quando nós cortamos a videira e os tecidos da videira já não têm estrutura, têm um aspecto de serradura. É isso que nós chamamos podridão branca e que é normalmente uma fase final da ESCA. Associada à ESCA e a esta podridão branca especificamente, nós temos um grupo de fungos que vulgarmente se chamam cogumelos, pertencem ao grupo dos cogumelos. Enquanto que na fase inicial, onde existem pontuações e necroses, nós podemos ter outras espécies de fungos envolvidas. Temos aqui um outro aspecto de uma planta com apoplexia. A vinha até estava com muito bom aspecto e com muito bom vigor, e há certas plantas que num curto espaço de tempo secam. Ora bem, como todas as outras doenças de que já falei, e é isto uma das dificuldades das doenças do lenho, é que não existe uma doença e um patogénio. No caso da ESCA, também temos um grande grupo de espécies e de géneros diferentes associados à ESCA. Nesta linha superior temos, digamos assim, os que vulgarmente se chamam cogumelos, e depois as duas linhas seguintes são outro género de fungos que estão mais associados à fase inicial da ESCA, portanto, à fase das necroses que surgem no lenho. Várias espécies, estas espécies também variam de casta para casta, de localização geográfica para localização geográfica, mas estão assinaladas praticamente no mundo inteiro onde existe vinha. Vamos agora passar para uma das doenças que é mais conhecida e mais falada, que normalmente se designa por escoriose, mas que podem encontrar em muita bibliografia referida como Phomopsis dieback. Ora bem, esta é uma das doenças mais conhecidas, associadas às doenças do lenho, cujos sintomas já todos conhecem muitíssimo bem, que são estes fendilhamentos na base dos sarmentos com bordadura violácea. Normalmente estes fendilhamentos surgem nos entrenós da base dos sarmentos, portanto, imediatamente ligado a seguir à vara, nos primeiros entrenós, nos entrenós basais, surgem estes fendilhamentos com a bordadura violácea. Este tipo de sintomas é muito frequente em regiões em que a precipitação é muito elevada e, portanto, é uma doença com grande importância em regiões onde a precipitação é muito elevada, como é o vosso caso. Associada à escoriose e ao nível foliar, nós podemos ter dois tipos de sintomas. Portanto, por vezes ocorrem apenas estas pontuações amarelas cloróticas nas folhas, portanto, umas pequenas pontuações negras com o halo amarelo, ou podemos também ter essas pontuações e uma deformação do limbo, portanto, a folha da videira fica com um aspecto enconchado. Isto também depende muito de casta para casta e podem surgir os dois tipos de sintomas. Associado à escoriose, tal como nas outras doenças, nós não temos só uma espécie de fungos, temos várias espécies de fungos, Phomopsis, Diaportes, etc. Portanto, uma vasta gama de espécies e de géneros de fungos associados à escoriose. Finalmente, para dar um aspecto geral das doenças do lenho e introduzir as doenças do lenho, nós vamos falar na eutipiose. A eutipiose, que durante muitos anos foi a doença mais importante que surgiu em França, nas videiras em França e nas vinhas francesas, tem vindo a perder alguma dimensão e alguma incidência, talvez relacionado com as alterações climáticas, porque é uma doença que exige muito frio
e em alguns sítios esse frio não tem acontecido e, portanto, a eutipiose tem vindo a perder alguma importância. Em Portugal, desde que eu trabalho em doenças do lenho, a eutipiose foi sempre uma doença que surgiu de uma forma muito localizada. Ou surgia no Douro, ou surgia ali na região de Setúbal, portanto, foi sempre uma doença com uma importância reduzida, digamos assim, e surgiu apenas em determinados locais. Não tem de maneira nenhuma a dimensão da ESCA nem da botriosferiose. A eutipiose, os sintomas mais característicos da eutipiose, e neste caso são sintomas específicos de eutipiose, não são comparáveis aos sintomas da botriosferiose ou da ESCA, são os sarmentos surgirem com os entrenós curtos, as folhas das videiras com dimensões reduzidas e estes sarmentos apresentarem fraco vigor. São sintomas muito característicos de eutipiose e que, de certa forma, nos permitem fazer um diagnóstico inicial, digamos assim, não definitivo, da eutipiose. Temos aqui mais 2 exemplos de plantas que têm sintomas nas folhas de eutipiose, de referir, por exemplo, na fotografia do lado esquerdo, nós temos também associado à eutipiose um braço morto. Portanto, aquela parte da videira já morreu, já está seca, e apenas a parte central, que é alimentada pelo ramo principal, está ainda com algum setor que permite existir ainda alguma vegetação. Associada à eutipiose esteve sempre a presença de necroses setoriais no lenho. Portanto, aqui há uns anos atrás, quando nós cortávamos uma videira e víamos um setor, dizíamos imediatamente, isto é eutipiose. Como eu vos tinha dito anteriormente, não é bem assim, porque as botriosferioses também podem estar associadas a necroses em forma de setor. Portanto, não é linear que quando se vê um setor é eutipiose ou quando achamos que é botriosferiose e aparece um setor que pode, portanto, é uma situação que pode surgir. Associado à eutipiose, também temos outro tipo de sintomas que surgem nos castos, que é o facto de poder surgir desavinho e baguinha, portanto, acarretando estragos bastante importantes na produção. Tal como nas outras doenças, a eutipiose está associada a uma série de géneros e dentro desses géneros a uma série de espécies. Portanto, uma vasta gama de fungos, espécies associadas a todas as doenças do lenho. Ora bem, uma vez apresentadas de uma forma assim simplista as doenças do lenho, vamos nos centrar agora no ciclo de vida. Eu apresento aqui um ciclo de vida muito genérico, que pode ser aplicado às doenças do lenho, não especificamente para nenhuma delas, mas em geral para todas elas. E temos aqui no centro uma videira e, começando pela parte inferior do vosso lado esquerdo, nós começamos por falar pelo declínio das videiras jovens. Eu gostava de deixar aqui referido que com o declínio das videiras jovens, as infecções normalmente, muitas delas, ocorrem no viveiro, portanto, durante a fase de obtenção de material de propagação vegetativo, mas também podem ocorrer no solo de jovens vinhas que estava infectado. Portanto, temos as duas situações, ou podem
vir do viveiro, ou podem as jovens plantas ser infectadas porque o solo onde foi instalada a vinha estava infectado. Infelizmente, esta situação tem surgido com alguma frequência ao longo dos últimos anos e os viveiros é uma situação e há medidas que o setor viveirista tem implementado para melhorar o estado sanitário de todo o material vegetativo que vendem. Em termos de solo infectado, e já estamos a falar da vinha do viticultor, tem que haver alguns cuidados, nomeadamente no que diz respeito à replantação e saber a história da vinha que esteve anteriormente. Tal como eu referi, as infecções associadas ao declínio das videiras jovens ocorrem nas raízes, na base do porta-enxerto ou na região da enxertia. Portanto, estamos a falar do solo ou de videiras jovens na fase inicial da vinha. Uma situação diferente da que vou falar a seguir. Ora bem, na vinha, a maioria das doenças do lenho têm disseminação aérea. Portanto, são os esporos que andam no ar que vão infectar as feridas de poda e, consequentemente, vão infectar as várias plantas. E grande parte das infecções que surgem resultam da presença de lenha de poda infectada ou de ramos doentes e mortos que ocorrem na vinha e que não foram atempadamente retirados da vinha. Portanto, deixar a lenha de poda no inverno e depois ainda na primavera na vinha é um dos fatores com maior importância para que haja na primavera seguinte disseminação de esporos associados às doenças do lenho. Portanto, nesse material ou da poda ou ramos de plantas ou braços de plantas que estão mortos, o que é que surgem? Surgem pontuações semelhantes às que eu mostrei anteriormente e essas pontuações, quando chega à primavera, vão dar origem à formação de esporos que vão para o ar e que vão disseminar a doença. Estamos então a falar de inóculo que é disseminado por via aérea e que está associado à botriosferiose, à esca, à escoriose e à eutipiose. Portanto, temos os esporos aqui a infectar a ferida da poda e este é, sem dúvida, o meio mais importante e que está associado à infecção de plantas na vinha. Portanto, disseminação aérea e infecção das feridas da poda. E quem vê que vai ajudar a que isto aconteça? Existem vários fatores que podem favorecer a disseminação desses esporos. E temos a chuva, a precipitação, o vento, insetos e também as operações que se fazem na vinha, nomeadamente as podas, a utilização de máquinas que também passam indiscriminadamente pela vinha entre as videiras doentes e as videiras sãs e, portanto, vão disseminar uma doença. Portanto, existem vários fatores que vão contribuir para a disseminação destes esporos na vinha e vão fazer com que plantas surjam infectadas e que o número de plantas infectadas vá aumentando de ano para ano. Ora bem, e perguntam-me assim, então mas já andam a estudar as doenças do lenho há tantos anos e ainda não conseguem resolver o assunto, não há uma maneira fácil de as erradicar, de as diminuir, e grande parte do problema relativo às doenças do lenho tem a ver com vários fatores. E começa por nós estarmos a falar não de uma doença, mas de um complexo de doenças. Portanto,
Na mesma videira, nós podemos não ter só uma doença, mas ter várias doenças. Uma videira pode ter botriosporiose e pode ter esca, em simultâneo. Associado às doenças, como viram anteriormente, também existe um complexo brutal, grande de fungos, de espécies de fungos. Portanto, temos vários fungos, várias espécies de fungos e várias doenças. Isto tudo pode surgir na mesma videira. Portanto, logo aí complica muito o diagnóstico e todo o processo que poderia existir para reduzir estas doenças. Depois, o outro aspecto importante é que estas doenças são doenças crónicas, portanto, elas vão se arrastar ao longo de toda a vida da planta. São doenças que, uma vez estabelecidas, uma vez que há infecção e que o lenho fica infectado, os fungos que infectam esse lenho vão se manter da planta, vão se manter ao longo da vida da planta. Depois, um outro aspecto importante é que estas doenças estão associadas a um período de latência. Isto quer dizer o seguinte: a videira pode ser infectada num determinado ano e não surgirem logo sintomas aéreos que possam ser visíveis para o viticultor. Ela pode ficar apenas no lenho, a desenvolver-se, a aumentar as necroses durante 1, 2 ou 3 anos e só passado esse período surgirem sintomas nas folhas. Isto é bastante negativo, porque quando o viticultor dá conta que tem uma planta com sintomas foliares de doenças do lenho, já o lenho dessa planta está muito atacado e muito infectado. Portanto, há aqui um período de latência que tem uma duração variável. Depois, um outro aspecto complicado é que, normalmente, nós aconselhamos os viticultores a todos os anos, quando têm videiras com sintomas de doenças do lenho, marcarem essas videiras por diversas razões, nomeadamente para, na altura da poda, não as podarem ao mesmo tempo que as outras, etc. Portanto, todos os anos, antes da vindima, marcarem as plantas que têm sintomas foliares. E o que nos temos vindo a perceber é que uma planta pode apresentar sintomas num ano e no ano a seguir já não me apresentar. E depois, passado 2 anos, voltar a apresentar. Eu tenho aqui um exemplo nestes quadrinhos em baixo, em que, por exemplo, tenho o ano 23, em que estes quadrados a vermelho representavam plantas infectadas com doenças do lenho. E no ano a seguir, continua a ter as que tinham sintomas no ano anterior, no ano 23, surgem umas novas a cor de laranja no ano 24 e, para espanto do viticultor, algumas plantas que tinham sintomas no ano anterior, no ano a seguir não aparecem sintomas. Isto quer dizer que o viticultor tem que seguir e acompanhar videira a videira todos os anos, porque senão pode estar enganado ou pode-se enganar quando só marca, por exemplo, as videiras de 2 em 2 anos ou há sempre aqui uma falha quando não se marcam as videiras doentes todos os anos. Portanto, aconselhamos vivamente a que todas as plantas doentes sejam marcadas anualmente. A melhor altura é antes da vindima. Depois, uma das coisas mais importantes relativamente às doenças do lenho é que não existem tratamentos curativos. Apenas existem tratamentos preventivos. Se olharmos para os 2 itens que falei anteriormente, do período de latência e dos sintomas foliares não surgirem todos os anos, o facto de só existirem tratamentos preventivos ainda vem dificultar mais
a tomada de posição do viticultor. Portanto, ele tem que preventivamente evitar as infecções de doenças do lenho e, portanto, tem que estar muito atento a todo o tipo de sintomas que surgem na vinha. Depois, finalmente, e ao contrário de outro tipo de doenças em que nós temos uma solução para uma determinada doença, no caso das doenças do lenho, não existe uma única estratégia, não existe um único tratamento. Existem, sim, um conjunto de escolhas que o viticultor tem que fazer e tem que implementar na sua vinha para evitar a infecção de doenças do lenho. E vamos falar mais à frente de todo o tipo de fatores que podem favorecer a infecção das doenças do lenho. Ora bem, só para vos dar só para vos dar conta da situação atual relativamente às doenças do lenho de continente, houve uma prospecção que foi feita ao longo dos anos de 2021 e 2022, que foi no âmbito do projeto Trunk Bio Code, em que o ISA colaborou e outras instituições, como podem ver, estavam envolvidas. O projeto era liderado pela UTAD, pela professora Paula. E as conclusões a que nós chegámos foi, portanto, fazendo a prospecção em 9 regiões vitícolas, tendo colhido de 319 amostras de videiras com sintomas de doenças do lenho e tendo isolado 880 fungos do lenho, as conclusões a que nós chegamos em termos globais do continente e das regiões que foram prospectadas é que a botriosferiose surgia de uma forma mais importante, com 65,7%, e era sem dúvida a doença do lenho dominante nas várias regiões vitícolas prospectadas. Depois surgia o complexo da ESCA, depois a escoriose, depois o pé negro e finalmente a eutipiose. Portanto, botriosferiose, ESCA e escoriose são sem dúvida as doenças com maior importância. Eu gostava de ressalvar aqui porque é que o pé negro surge com tão baixa percentagem. Isso deve-se ao facto da prospecção ter sido feita em vinhas adultas. Portanto, não fizemos uma prospecção em vinhas jovens, foi em vinhas adultas, e daí que o pé negro tenha surgido com tão baixa percentagem. Se porventura tivéssemos feito a prospecção em vinhas jovens, portanto, vinhas a seguir à plantação até aos 8 anos, o que era natural é que o pé negro surgisse com uma percentagem mais elevada. Portanto, é só uma ressalva para entenderem que estas percentagens dizem respeito à prospecção que foi efetuada em vinhas adultas. Só para dar uma ideia, foram prospectadas 19 castas tintas, 23 castas brancas e 3 castas de uvas de mesa. Portanto, podemos dizer genericamente que a maioria das castas, ou a grande maioria das castas, são sensíveis, são suscetíveis às doenças do lenho da videira. Portanto, não é por aí que vamos conseguir fugir às doenças do lenho da videira. Para além disso, como todos sabem, os encepamentos de cada região são para respeitar e, portanto, só para dar uma ideia que não existe umas castas que são muito mais sensíveis, outras muito menos, mais resistentes. De uma maneira geral, todas elas são suscetíveis às doenças do lenho. Ora bem, um dos grandes problemas das doenças do lenho é como é que se faz o diagnóstico. E durante muitos anos, o diagnóstico das doenças do lenho implicava duas coisas. Implicava destruir a planta, portanto, nós tínhamos que fazer cortes, cortar a madeira,
ver onde é que estavam as necroses, depois fazer isolamentos e, numa fase mais recente, além da microscopia clássica, nós podíamos já fazer uma abordagem molecular e, com isso, mais facilmente diagnosticar e identificar as espécies envolvidas. Ora bem, este processo, como já disse, é demorado. Relativamente a alguns fungos, pode demorar os resultados a saírem um mês, e para além disso, nós temos que destruir a planta. Portanto, temos que cortar a planta, ou cortar o ramo, ou cortar um braço, portanto, implica a destruição da planta. E neste projeto em que eu colaborei, Vila Real e o Porto, que eram as duas instituições de Vila Real e do Porto que estavam envolvidas, o objetivo principal foi desenvolver testes rápidos para o diagnóstico das doenças do lenho. E isso foi atingido, plenamente atingido. E o que é que representam estes testes rápidos? Como podem ver do lado esquerdo, nós temos aqui uma videira, e o que é que nós conseguimos com estes testes rápidos? Nós, com um furador, um furador, podemos fazer pequenos furos na videira, recolhemos os pequenos pedaços de madeira para um tubo e depois, isto aqui é que está a magia e a investigação que foi feita, fazer os testes de diagnóstico em kits muito semelhantes àqueles que foram usados para o Covid, neste caso chamados biosensores. Portanto, nós com estes pequenos pedacinhos de madeira que tiramos, fazendo pequenos furos na videira, conseguimos fazer o diagnóstico da doença do lenho ou das doenças do lenho que estão a infectar a videira. Isto é um passo enorme em termos de diagnóstico. Neste momento, o processo ainda está muito associado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Segundo o que sei, ainda não há uma grande divulgação para comercialização e etc., mas certamente será o caminho futuro para o diagnóstico das doenças do lenho. A grande vantagem da utilização dos biosensores é que não se destrói a planta e é de uma extrema rapidez. Portanto, duas vantagens com enorme peso, quer no que diz respeito à vinha, quer da rapidez dos resultados. Foi um passo muito elevado que foi dado com este projeto liderado pela Universidade de Vila Real. Ora bem, só para vos dar um exemplo, estes biosensores, portanto, estes kits que foram desenvolvidos para doenças do lenho, já existe para uma espécie associada à eutipiose, para 3 espécies associadas à botriosferiose, 3 espécies associadas à ESCA e à doença de Petri e uma espécie associada à escoriose. Portanto, ir à vinha, com um brebequinzinho, fazer uns pequenos furinhos no braço ou no tronco da videira, recolher os pequenos pedaços de madeira num tubinho e depois aplicar no biosensor e temos o diagnóstico de que fungo é que está a infectar a videira. Claro que isto não é assim tão simples, mas basicamente é este fundamento que está nesta técnica. Uma ressalva, sempre que fazemos os furinhos, devemos depois utilizar uma cola, um betume ou qualquer coisa para tapar esses furinhos e esses furinhos não serem portas de entrada à infecção de outras doenças do lenho. Finalmente, vamos entrar na proteção relativamente às doenças do lenho.
E como eu já tinha dito anteriormente, a proteção relativa às doenças do lenho tem que ser uma proteção preventiva. E essa proteção preventiva baseia-se essencialmente em 3 pontos: boas práticas culturais na instalação de vinha, qualidade do material de preparação vegetativa, seleção de porta-enxertos / castas e a proteção das feridas da poda. Portanto, estes são os 3 pilares que têm que ser utilizados em simultâneo para conseguirmos proteger preventivamente a vinha. Vamos começar então pelas boas práticas culturais na instalação da vinha. E à cabeça nós temos uma prática que infelizmente tem sido feita nas últimas décadas e que é o mais errado que se pode imaginar, que é fazer a replantação imediata das videiras, das vinhas. Arrancar uma vinha e passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, ir plantar e instalar outra vinha é o mais errado possível. Devemos, sempre que possível, deixar a vinha em pousio durante 2, 3 anos, ou pelo menos 1 ano, para que a microbiologia do solo se volte a reabilitar. Para além disso, normalmente, quando isto é feito de uma forma apressada, não é retirada toda a lenha de poda que fica das videiras velhas que foram arrancadas e, portanto, é mais um foco de infecção na vinha, na nova vinha que se está a instalar. Depois, sempre que possível, tentar eliminar as vinhas abandonadas que estão em redor do terreno onde vamos instalar a vinha. Eu sei que nem sempre é possível fazer esta prática, porque implica custos, mas obviamente que sempre que for possível devemos tentar que em redor da vinha que vamos instalar não existam vinhas velhas abandonadas. Depois, relativamente ao solo, o solo é o suporte da nossa planta, portanto ele tem que ser tratado o melhor possível. E para o tratarmos o melhor possível, nós temos que saber a história da parcela, fazer análise do solo, ver os nematos, portanto tudo o que está relacionado com perceber quais são as fragilidades existentes ou não no solo e tentar colmatá-las antes de fazer a instalação da vinha. Depois, quando nós retiramos uma vinha, removemos uma vinha, devemos tentar ao máximo retirar toda a madeira infectada que fica da vinha velha. Portanto, não deixar lá restos de cepas, não deixar lá braços mortos, portanto, toda a madeira que fica, que pertence à vinha velha, deve ser retirada da vinha antes de fazer a nova plantação. E depois, em termos, e quando é necessário, há situações em que não é necessário, devemos instalar um bom sistema de drenagem na vinha. Portanto, estas são os itens assim de maior importância que devem ser tidos em conta quando fazemos a instalação de uma nova vinha. Relativamente ao material de propagação vegetativa. É bom que fique claro que nenhuma das etiquetas que acompanham o material de propagação vegetativa, quer o certificado, quer o standard, garantem qualquer tipo de segurança relativamente aos fungos do lenho da videira. Portanto, a diretiva europeia é isenta de uma norma específica relativamente a fungos do lenho da videira. Portanto, não é por ter a etiqueta cor laranja ou a etiqueta azul
que nós estamos a comprar material que temos a certeza que não tem doenças do lenho, porque a diretiva europeia não contempla as doenças do lenho. E não contempla as doenças do lenho. Porquê? Embora elas sejam importantes na Europa toda, porque em termos de operadores viveiristas europeus de material de propagação vegetativa, não houve um consenso para se colocar uma norma relativamente às doenças do lenho. Portanto, há muitos interesses envolvidos, há muito dinheiro envolvido, há muitos negócios e, portanto, nunca se conseguiu chegar a acordo para pôr uma norma relativamente às doenças do lenho da videira. Ora bem, pelo contrário, o setor viveirista, nos últimos anos, e é uma justiça que lhe seja feita, tem estado atento aos estragos e às situações menos simpáticas que têm surgido relativamente à presença de doenças do lenho no material de propagação vegetativa. E alguns dos viveiristas já adotaram a ter no seu viveiro e no seu armazém fazerem de tratamento com água quente. Esse tratamento é fiscalizado pela DGAV, portanto, as colegas que estão a tomar conta do material de propagação vegetativa portanto, acompanham os viveiristas que têm este tipo de tratamento e acompanham e fiscalizam, ou têm uma fiscalização apertada de todo este tratamento normalmente dos enxertos prontos, ou só dos garfos ou dos porta-enxertos. Muitos viveiristas já adotaram este tipo de tratamento que lhes garante uma eficácia na eliminação dos patógenos associados às doenças do lenho e também, e não menos importante, de outro tipo de patógenos, como, por exemplo, o agrobactério, a xilela ou mesmo a flavescência dourada. Portanto, sempre que houver possibilidade, optar por comprar material de propagação vegetativa que tenha sido sujeito a tratamento de água quente. Ora bem, para além disso, o que é que o viticultor deve fazer? Antes de fazer a plantação do material que chega ao seu armazém, o que é que deve fazer? Deve tentar retirar algumas plantas de vários molhos e observar se existem necroses no lenho. Portanto, basta fazer uma amostragem, cortar algumas plantas de diferentes molhos e verificar se existem necroses ou não. Temos aqui exemplos de material infectado e podem ver se existem necroses ou não. Se existirem essas necroses, pois o mais indicado é encaminharem esse material para ser sujeito a uma análise microbiológica. E agora dizem-me assim, pois, mas quando chegam as plantas ao armazém, nós temos que plantá-las. Não tem problema nenhum. Podem fazer a plantação, mas retiram essas amostras antes, para se no futuro houver algum problema, ficarem com resultados de análises antes da plantação. Isto é um fator muito fundamental. E porquê? Porque, como eu vos disse anteriormente no início, o declínio das vinhas jovens não está só associado aos viveiros e ao material de propagação vegetativa, mas também está associado ao solo da vinha. E, portanto, pode sempre haver a dualidade. Veio do viveiro ou era o solo da vinha que estava infectado? Se tivermos análises e resultados de análise das plantas antes da plantação, nós ficamos com uma garantia de que as plantas ou vinham infectadas e que não foi o solo da nova vinha que as infectou. Porque normalmente os sintomas do declínio só surgem
uns meses ou 1 ano ou 2 anos após a plantação. Ora bem, relativamente ao porta-enxerto, e eu falo aqui do porta-enxerto porque ultimamente tem havido uma grande concentração de compra de porta-enxerto 1103P. Pelo menos no continente, não sei o que é que se passa aí nos Açores, mas no continente a grande maioria dos enxertos prontos que são vendidos são enxertados em 1103P. Porquê? Porque é um porta-enxerto muito vigoroso, porque tem poucas falhas, os viveiristas gostam de porta-enxertos com poucas falhas, os viticultores gostam de porta-enxertos com poucas falhas e, portanto, tem-se optado muito e há uma grande dominância do 1103P. Ele tem boas características, obviamente, mas gostaria de referir aqui a ideia que, às vezes, há situações que exigem a escolha de, por exemplo, de outro porta-enxerto. Por exemplo, um porta-enxerto mais resistente à salinidade, que é o 19617, ou mais resistente ao calcário, que é, por exemplo, o 41B. Portanto, às vezes na vinha há manchas de solo diferentes e, portanto, terem atenção que, por vezes, seria melhor para a planta e para o futuro da vinha e para a longevidade da vinha que em determinadas zonas da vinha fosse implantado outro porta-enxerto e não o mesmo porta-enxerto para toda a vinha, uma vez que é raro acontecer que numa vinha com alguma extensão não exista variação em termos de solo e não existam manchas de solo. Portanto, atenção à escolha do porta-enxerto. Depois, em relação às castas e à sensibilidade à ESCA, apenas informativo, não há grandes variações entre as castas. Este estudo foi feito a nível do continente e portanto, houve uma grande semelhança entre a suscetibilidade da Toriga Nacional e do Aragonês à ESCA. O alfrocheiro, que é uma casta que se faz muito na região do Dão, também foi semelhante ao Aragonês. A que se mostrou menos sensível foi o GA, mas de uma maneira geral não existe grande variação nem diferença relativamente à sensibilidade à ESCA. Relativamente à botriosferiose, também foram feitos estudos e a conclusão a que chegamos é que a Toriga Nacional mostrou-se ligeiramente mais sensível, mas não existe grandes variações entre as castas. Há um ano em que umas são mais sensíveis, depois há outra em que são menos sensíveis, portanto, não é por via das castas que escolhemos que vamos ter mais ou menos doenças do lenho. Eu acho que é tudo deverá ser feito numa fase mais inicial. Relativamente às boas práticas culturais na vinha, pois escolher o sistema de condução mais adequado a determinada região. Cada região tem os seus sistemas de condução que mais se adaptam às condições meteorológicas e vigor e isso tudo de determinada região, mas sendo que o mais importante é assegurar o fluxo da seiva ao longo dos anos. Portanto, ao longo do braço da videira e dos vários braços e dos vários ramos, não interromper o fluxo da seiva, tentar que haja um percurso contínuo da seiva ao longo da planta. Depois, um fator muito importante e que por vezes não é possível de cumprir, podar sempre com tempo seco. Nunca devemos podar quando existe alguma precipitação, porque como eu disse anteriormente, o facto de existir precipitação vai favorecer a infecção dos cortes de poda e a umidade que fica sobre cada um dos cortes de poda vai facilitar ao fungo a infecção da madeira da planta. Portanto, a umidade vai ajudar a que seja mais fácil para os poros do fungo conseguir infectar e
penetrar no lenho da videira. Depois é claro que devemos, numa vinha, fazer o menor número de feridas possível. Portanto, evitar os grandes cortes, que fica exposto uma grande superfície do lenho, e sempre que o fizer, desinfetar esses cortes com os produtos adequados. Portanto, o mínimo de cortes possíveis e podar com tempo seco. Depois, relativamente ao saneamento da vinha, como eu já tinha dito anteriormente, marcar anualmente as plantas doentes. Todos os anos ter essa tarefa de, antes da vindima, marcar essas plantas doentes. Para mais tarde, quando fizerem a poda, eliminar todos os ramos mortos e todas as plantas que estão doentes da vinha, porque essas plantas vão ser o inóculo que vai infectar as plantas sãs, as videiras sãs. Relativamente à poda da lenha e à madeira infectada que é retirada, fazer a remoção e queima ou compostagem, que é mais adequado a compostagem, de toda a lenha de poda e de toda a madeira infectada. De preferência, não fazer isso ao pé da vinha, portanto, afastar um pouco o local em que vamos fazer ou a queima ou a compostagem da vinha da nossa vinha. Depois, obviamente, que é fertilização e regas equilibradas, porque tudo isso vai interferir no vigor da planta e na suscetibilidade à doença, e em determinados casos em que isso é possível, fazer um enrelvamento seletivo em vez de um enrelvamento espontâneo. Porquê? Porque sabemos que algumas plantas do enrelvamento são hospedeiros também de fungos do lenho, portanto vão manter a doença na vinha de ano para ano. Hoje em dia já há vinhas em que o enrelvamento é escolhido de forma a evitar essas plantas que também são hospedeiros de doenças do lenho. Ora bem, em termos de produtos, o que é que existe para combater as doenças do lenho? Como eu já tinha dito, tudo isto é aplicado preventivamente, portanto, nada do que existe são tratamentos curativos, e temos biofungicidas, do qual eu gostaria de realçar o biofungicida que existe, obtido a partir de tremoço, de lupinos. Temos agentes de biocontrole, que a maioria deles são de espécies de tricoderma, e temos fungicidas de síntese. Como todos sabem, todos estes produtos podem-se ver no site da Cifito, e aí irão encontrar todos os produtos que têm autorização de venda para as doenças do lenho. Eu tirei aqui um pequeno resumo ontem, portanto acho que está atualizado, dos produtos que existem para as várias doenças, e temos biofungicidas, temos fungicidas de síntese, temos vários tipos de fungicidas que hoje em dia têm autorização de venda para combater a doença do lenho. Apenas gostaria de referir que neste quadro, quando se fala de escoriose europeia e Black Dead Arm, isto é o antigo nome que davam à botriosferiose. Portanto, a escoriose europeia era um nome antigo que era dada à botriosferiose. Porque se olharem para este quadro, e podem não estar familiarizados com estes nomes antigos, e portanto vão achar estranho que não exista nada para a botriosferiose, quando existem várias soluções para a botriosferiose. Ora bem, finalmente, o que é que eu gostava de referir para fechar? Pois que a proteção das doenças do lenho começa na instalação das vinhas, passa pelas boas práticas agrícolas na vinha e, finalmente, fazer proteção das feridas de poda anual. Só isso é que vai garantir uma boa
de produção e uma longevidade da vinha. E muito obrigada, como podem ver, estou aqui eu nos biscoitos a ver as vossas lindas vinhas, foi um gosto estar aqui este tempo a partilhar esta informação e estarei sempre disponível, têm o meu e-mail e estarei sempre disponível. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado nós, professora Cecília, pela sua gentileza e todo o conhecimento partilhado. Eu tenho aqui realmente algumas questões, mas eu não vou agora ocupar este tempo com essas questões. São questões aqui, se calhar, um bocado que ligam aquela parte da análise das doenças através daqueles novos métodos e, eventualmente, depois, se calhar, tentar falar aqui alguma coisa acerca de possíveis automatizações disso, mas não vou ocupar o tempo agora com isso, portanto eu vou disponibilizar aqui o tempo para quem quiser fazer alguma abordagem, questões, sugestões, dúvidas, o que seja, sintam-se à vontade e partilhem connosco. Ou então simplesmente algum agradecimento. Qualquer coisa que queiram partilhar, sintam-se à vontade. Eu esqueci-me de referir no início, aliás, não me esqueci, mas não o disse no início, porque se efetivamente tivéssemos um pouco mais tempo, eu teria sugerido logo no início que fosse uma apresentação mais interativa, em que as pessoas pudessem, a meio da apresentação, colocar algumas questões ou assim, mas uma vez que estávamos aqui um pouco mais apertados em termos de tempo, acabei por não o fazer, e ainda bem porque realmente acabou por ser aqui uma apresentação muito rica com algum tempo que não iria permitir a que fosse interrompido pelo meio com questões. Mas eu estou disponível para responder ou para fazer um Zoom ou qualquer coisa com dúvidas que possam surgir amanhã, depois, mais à frente, em situações. Eu estou disponível para responder e ajudar todos os colegas que queiram esclarecer alguma dúvida. Não, como isto foi uma apresentação um bocado densa, eu reconheço, mas não há outra forma, não há muito outra forma de apresentar este tipo de doenças. Pronto, podem surgir dúvidas práticas, coisas, situações que possam acontecer, e eu estarei sempre disponível para ajudar a resolver cada uma das situações de uma forma mais concreta e mais especializada. Há muita variação e portanto cada caso é um caso, cada situação é uma situação e às vezes não se deve nem se pode generalizar. Sim, sem dúvida. Penso que temos aqui alguém... não, era o professor David. Professor David, não sei se... Sim. Quero pôr só uma questão que acho que é importante ficar... muito obrigado pela excelente palestra, professora Cecília. Eu acho que é importante ficar aqui uma notazinha de, perante a identificação da sintomatologia no campo, como é que devemos, portanto, mais do ponto de vista técnico, o que é que devemos fazer? Como é que se recolhe amostras? Portanto, em termos gerais, não é? Como se deve proceder perante a detecção de uma sintomatologia de suspeita da presença deste tipo de organismos? Se fosse possível, acho que era importante isso ficar. Então, em princípio, o viticultor deve marcar as videiras que têm sintomas foliares, isso deve ser feito todos os anos, e depois ir junto dos serviços oficiais que fazem esse tipo de análises, colher esse material na vinha, colher ou o braço ou a videira toda, depende da situação, levar essa amostra e entregá-la num local onde possam fazer a análise microbiológica e a identificação das espécies envolvidas. É importante que, depende da situação, se existem muitas videiras doentes, se existe só uma ou duas,
o viticultor tem que fazer os possíveis para eliminar essas plantas doentes da vinha. Portanto, não deixar que essas plantas doentes, independentemente de terem ESCA, terem botroferiose, de terem eutipiose, essas plantas permaneçam na vinha. E, portanto, é colher o material, a madeira, tem que se colher sempre madeira que tenha necroses e que não esteja morta. Portanto, a madeira tem que ser uma parte da madeira que não esteja morta, portanto, tenha parte viva com necrose, e levar esse tipo de material ao laboratório onde vai ser analisado. Muito obrigado. Muito bem, então, mais Posso, questões? Não. tenho uma questão. Professora, relativamente aos kits que falou, eles já estão disponíveis? Não, ainda não estão disponíveis. Não estão disponíveis porque isto mete um processo de patentes e essas coisas, isso é tudo muito... Tem sido demorado, mais do que a colega da UTAD gostaria, mas tem sido um processo demorado. Porque depois basta uma amostra, não é? Uma amostra e depois pode-se aplicar os sensores para os vasos, não é? Exatamente. Fazendo os furinhos nas videiras, o furinho com o barbequinzinho com uma coisinha fininha, daquelas pequeninas, com 1 ou 2 milímetros ou 3 milímetros, aquelas mais fininhas. Faz o furinho, eu fiz isso lá em cima no Douro, faz o furinho, retira-se a serradurazinha que sai, leva-se e põe-se como se fosse aqueles exames da Covid que a gente fazia. E há vários kits para várias espécies. E depois a mesma amostra, cada uma aplica. Exatamente. E aquilo depois é PCR real time ou é PCR? Não, aquilo é diretamente. Quando sim, é. Quando o kit Okay. estiver disponível, é só... É só pôr a gopinha, e aplicar o kit. Exatamente. Ok, está bem, pois. É como os ELISAs que já existem para alguns. Exatamente. Ok, tá, obrigada. Exatamente. Mas sintam-se à vontade para, daqui por uns dias, quando precisarem, depois mandam-me um e-mail e dizem, olha, tenho uma dúvida, gostava de falar consigo, não sei o quê. A gente faz um zoom e coisa... Aqui é mais, porque nós com o laboratório, os kits, é realmente a facilidade, porque quando os testes do lenho é uma coisa horrorosa. Eu sei, por isso é que... Mesmo as outras, mesmo os vírus também o regulamento e por isso é que quando me desafiaram a participar neste projeto, eu disse logo que sim, por 2 razões. Primeiro, porque a prospeção tinha que ser bem feita, porque para saírem salsichas, assim, a gente tem que meter a carne certa para saírem as salsichas certas. E, portanto, a prospeção e a identificação clássica dos sintomas do que estava envolvido na vinha, pronto, tinha que ser feita com muita seriedade, que é para depois as coisas resultarem bem. Não tinha que ser, pronto. E eu lá andei pelas 9 regiões a colher material, que foi, ainda por cima foi a seguir ao Covid, foi complicado, mas pronto, feita essa parte, depois os colegas do Porto e de Vila Real, que são especialistas neste tipo de abordagem, não tem nada a ver, coisas físicas muito complicadas, não tem nada a ver com o que eu sei, não sei nada daquilo, mas tiveram sucesso a fazer estes kits já que são específicos para determinadas espécies associadas a determinadas doenças. Isto é um passo gigante no diagnóstico das doenças do lenho. Porque a gente, para diagnosticar, anda ali 1 mês, 2 meses, tumba, pronto, placa, repica, tira, põe. É que pelo menos para aquelas que diz 3, 6, 7, pronto, as que estão disponíveis ficam logo descartadas. Já está resolvido. Que são as mais importantes, basicamente. Claro. E foi por aí que também se foi. Portanto, é um avanço para quem está no diagnóstico. É. Obrigada. Este projeto foi coordenado pela colega Paula Martins, que é professora em Vila Real, é da área da genética. E, portanto, depois houve pessoas do Porto que eram mais da física e dos biosensores, e, portanto, isto foi muito interdisciplinar, porque isto envolvia conhecimentos de várias áreas. Várias áreas. Claro.
Pois isto Pronto, e cada um de nós fez o melhor que podia dentro da sua área, como é óbvio, e é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser sempre. É sem dúvida um tema que eu depois vou aproveitar para falar consigo com um pouco mais de Sim, tempo. senhora. Porque realmente esta parte, ou seja, agora o interesse vai ser, e eu não sei até que ponto é que não estão já a trabalhar nisso, mas o interesse seria talvez pensar aqui em algum tipo de robótica associado a esses biosensores, e transformar aqui essa recolha de uma forma mais automatizada, não carecendo que alguém fosse ao local para fazer, mas pronto, depois com mais tempo podemos então falar e ver até que ponto é que isso poderia ser execuível, se é que não estão já eventualmente a fazê-lo. Eu penso que provavelmente no Douro, naquelas empresas onde tem mais investigação, não querendo aqui nomear nenhuma delas, talvez já haja um caminho nesse sentido. Pois, imagino que sim. Pois, porque é o passo seguinte, quer dizer, a partir do momento em que já tenham esse tipo de sensores, o passo seguinte é automatizar, sem dúvida. Muito bem, mas se mais alguém quiser aproveitar, colocar alguma questão agora? Sim, eu também, aqui da nossa parte do IVV, gostava de agradecer esta oportunidade que nos foi proporcionada pela MyDot, a Pedro e ao seu professor Tarta Lopes, e agradecer esta lição enorme de sanidade, de fitossanidade, proporcionada pela professora Cecília. E aproveitar o momento para, portanto, uma das intenções deste novo instituto aqui nos Açores, o Instituto da Vinha e de Vinhos Açores, temos no nosso plano de atividades algumas intenções de realização, e uma delas é certamente fazer aconselhamento técnico junto dos agricultores e proporcionar-lhes mais formação e informação que permita que trabalhem com melhores práticas vitícolas. E, nesse sentido, gostava de perceber da senhora professora Cecília a sua disponibilidade para vir cá, a nosso convite, fazer algumas sessões desta natureza dirigidas aos agricultores, no sentido de promovermos aqui alguma literacia que é importante que nós façamos chegar aos agricultores para melhor estarem, digamos, na sua atividade, com boas práticas e até tirarem melhores rendimentos da própria atividade. Com todo o gosto. Portanto, falaremos no futuro sobre essa possibilidade. Aqui há uns anos, como eu já disse, eu fui várias vezes ao Pico, portanto, ali com o amigo Vasco Paulo. Já sabe para onde é que vem. Sei. E sim, mas a ideia não seria só o Pico, não é? Eu sei, claro. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. É de nível regional e, portanto, seria para fazer um roteiro, mesmo que não fosse de uma só vez, mas promovermos um roteiro pelas diferentes ilhas. E há muitos anos esta parte, houve uma colega de Ponta Delgada que fez um estágio comigo aqui em Lisboa, já não me lembro do nome, mas esteve cá a fazer um estágio também. E acho que é uma excelente ideia. Deve ter sido a doutora Leonor Pois, já não me lembro. Ela era de micologia, não era agrónoma. Talvez, já não me lembro. Deve ter sido aqui do laboratório. Mas, acho que é uma... Falar com as pessoas é sempre uma mais-valia, porque são os principais interessados, são os viticultores. Exatamente. E as pessoas, hoje foi assim uma coisa assim um bocadinho mais densa, mas há apresentações feitas, há vários tipos de abordagem que se pode ter com as doenças do lenho, dependendo um bocadinho de quem está a ouvir, como é óbvio. Claro. Eu acho que era importante, Cláudio, desculpa interrompê-lo, mas acho que era importante, se calhar, não só se concentrar nas doenças do lenho, mas também, com o know-how da professora, alargar a outro tipo de doenças e mesmo, se calhar, algumas pragas, não é? Acho que isso ser extensível às diferentes ilhas, acho que é uma excelente ideia. Exatamente. Não, vamos conversar sobre isso. Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigada. Tem o meu e-mail. Eu vou mandar o PDF da apresentação para o Pedro e ele pode divulgar.
Sim, sim, farei e mais uma vez agradecer-lhe imenso. Não há nada que agradecer. Foi excelente. Eu já viste esta camisola há muitos anos, já estou habituada. Nota-se que está mesmo em casa a falar disso e isso é muito bom mesmo, porque quando nós estamos a absorver conhecimento de alguém que sabe do que é que está a falar, isso vê-se, e vê-se a paixão que tem nisso e isso é espetacular. Portanto, agradeço bastante depois essa partilha dessa apresentação. Vai certamente ser bastante útil a muitas pessoas que aqui estão, e mesmo quem não está. Sim, porque isto é um bocado, pronto, a apresentação é um bocado densa e, portanto, a pessoa perde um bocado algumas coisas. E, portanto, se depois puder ver com calma o PDF, não sei o quê, até podem surgir dúvidas e fazer perguntas e tal. É super natural que uma apresentação assim com tanta informação as pessoas não tenham apanhado tudo e tenham dúvidas depois. É mais que legítimo que isso aconteça. Sim. Farei chegar à lista que tinha inicialmente. Se eventualmente alguém depois que esteja aqui que não receba o e-mail, também pode contactar enfim, fazendo aqui, aproveitando a sua disponibilidade, fazendo chegar e-mail diretamente à professora Cília ou para mim diretamente, sintam-se completamente à vontade para isso, como é óbvio. E pronto, eu penso que por agora é tudo. Eu sei que tem que se ausentar, portanto vou aproveitar para fazer então as despedidas, também desejar boas festas a todos os que aqui estão, aos vossos familiares, que corra tudo pelo melhor. Cá estaremos para o que for preciso. Obrigado e... Nada, muito gosto. Irei então partilhar esta informação por e-mail com todos. Sim, senhora, muito obrigada e boas festas para todos. Boas festas. Obrigado, boas festas. Obrigada, boas festas. Boas festas, até a próxima.